Beijo. Amo vocês muito, Boa mega aula, pra gente. caramba. Tchau. Tchau. Beijinho. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu sou a professora de Física, Elienay, para quem não me conhece, né? Seja bem-vindo os alunos que retornam aí com a gente agora, do primeiro semestre, e também seja bem-vindo a todo mundo que está chegando agora, né? Os professores de Física, né, só a gente, né, que é meio doido da cabeça mesmo, resolveu fazer um rodízio, né? Então, o pessoal aí que veio com a gente do primeiro semestre deve estar meio perdido. Eu passei agora para a matéria de Física 1, o professor Paulo Vitor passou para a matéria de Física 2 e a professora Adriana passou a matéria para Física 3. Então, gente, por que desse rodízio? Pediram para a gente ficar explicando para vocês. É o seguinte, matemática também, né? Então, o pessoal das exatas aí, tudo resolveu fazer rodízio. Eu levantei o questionário de como seria para os alunos que estavam nos acompanhando continuar com aquela matéria que a gente passou bastante coisa. Inclusive, a professora Adriana falou que de Física 1 ela deu absolutamente tudo, né? Em Física 2 a gente parou em refração, se eu não me engano. E aí eu questionei como é que vai fazer para esses alunos que estão chegando agora? Será que eles vão ficar perdidos aí na matéria? E o pessoal que já viu a matéria vai ter que rever as coisas? Então a gente resolveu fazer um rodízio. Por quê? Porque não prejudica ninguém. A gente fazendo esse rodízio, vocês conseguem ter uma visão de cada professor diferente sobre a mesma matéria. Então, vocês conseguem fixar melhor a matéria, né? São exercícios diferentes, então só tem a agregar a vocês, né? Para o pessoal que já viu a matéria, por exemplo, de Física 1, com a professora Adriana, agora vai ter uma visão diferente com a professora Eliana e com outros exercícios e outros ângulos diferentes do mesmo assunto. Em Física 2, eu conversei com o Paulo Vitor, o professor Paulo Vitor, que pegou Física 2, e o pessoal que estava comigo e parou em refração, vocês não vão sair perdendo, porque ele falou que ele vai prosseguir também com a matéria, que ele vai chegar lá, e vocês vão poder conseguir ver refração também, toda a ótica geométrica. Então, fiquem tranquilos. Qualquer dúvida naquelas listas que eu passei, vocês podem continuar me procurando, tá bom? Que eu tô para explicar como é que funciona com a professora Eliana. O pessoal aí que já está acostumado sabe. Eu não costumo fazer correções ao longo da aula para a gente não perder tempo, né? E ao invés de passar os conceitos, ficar fazendo só exercícios. Eu passo a minha lista e as dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer questão, pessoal, é só procurar no WhatsApp. A professora sempre responde, não deixa de responder e sempre tenho o costume de responder, aí não demorar muito, responder um pouco rápido. O pessoal já me conhece. Então, teve dúvida na lista, dúvida no slide? Procura a professora Eliana aí no WhatsApp, beleza? É assim que eu trabalho. E aí, durante a aula, também pode perguntar, fique à vontade, adoro perguntas, adoro responder perguntas de vocês. Mas, exercícios da lista, eu disponibilizo o gabarito. Poxa, mas fiquei com dúvida, porque o gabarito ele não te explica nada, ele só te dá o resultado. Então, procura a professora Elienay, que eu tiro a dúvida sem problema nenhum. Pode ir lá falar comigo no privado, não tem problema nenhum. Beleza? Então, daqui, né, só falando um pouco da minha formação para quem não conhece, me formei em licenciatura pelo IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro, aqui no campus de Volta Redonda. Estou fazendo mestrado ali como ouvinte na UF, Universidade aqui Fluminense, e nós estamos aqui no MEP desde o início do ano, beleza? Para quem não me conhece aí, então, tranquilo, é isso aí, gente. E sem mais, então, demoras, o que que acontece? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, dou uma sumidinha do vídeo, porque eu dou aula pelo smartphone, por isso que eu pedi para a professora não encerrar a gravação, né? Porque depois eu corto o vídeo com ela lá pelo smartphone, não dá para gravar. Então, a gente vai fazer assim, dou uma sumidinha, abro o slide, mas no final da aula eu retorno para dar alguns recados, beleza? Então, vamos lá. Compartilhar aqui.
Gente, saudade de vocês, saudade de ouvir a voz de vocês. Boa noite. Vamos lá. Vamos abrir aqui os slides. Esperar um pouquinho. Está abrindo. Estão conseguindo ver o slide, gente? Sim. Beleza. Então vamos lá, vamos iniciar então a nossa aula aí de Física 1, né? Eu sei que muitos de vocês, para minha tristeza, têm a maior dificuldade do mundo na física, nas exatas, mas o que a gente vem é tentar desmistificar, né, essa questão da física, que ela coloca tão distante vocês dela, né, que a gente precisa juntar vocês de novo a ela, porque física, sempre falo em todas as aulas, é fenômenos observáveis da natureza, ou seja, desde quando eu acordo até quando eu vou dormir, ou desde que eu estou dando essa aula aqui para vocês, tudo é através da observação da natureza, da física. Aí vocês viram para mim e falam sempre, mas professora, eu não entendo a matemática, a fórmula é para colocar onde, é para jogar onde? Gente, a matemática é apenas uma linguagem que a física quer conversar com vocês. É a mesma coisa do português, né? Eu não preciso, vocês não tiveram agora a aula com a professora? Preciso o quê? Conversar e preciso de entendimento. Então, eu uso o português para que o meu amigo possa me entender. A física é a mesma coisa, só que aqui a gente usa o quê? A matemática para que ela seja compreendida. Então, ela vai conversar com você através de relações matemáticas para que você a entenda. Ela vai descrever os fenômenos através dessas relações. E aqui na física, que nós vamos começar a estudar hoje, a Física 1, eu costumo dizer que a gente vai o quê? Engatinhar. Né? A gente vem com a Física 1 engatinhando, chega na Física 2 andando e vai correr lá na Física 3. Então, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar um fenômeno da natureza chamado cinemática. E o que tem nessa cinemática? Nós temos movimentos em linha reta, por exemplo, movimento retilíneo uniforme, MRU, movimento retilíneo uniformemente variável, né? MRUV, a queda livre e lançamentos de projéteis. Então, a gente vai ver todos esses tipos de movimento aqui dentro da cinemática. Mas por quê? Porque o que é, afinal, a cinemática? É o movimento dos corpos. Então, é o estudo do comportamento ao longo do tempo e descrição a partir de uma função. A gente vai trabalhar aqui com funções horárias em relação ao tempo. Por exemplo, eu vou poder falar sobre o deslocamento de um corpo, de um móvel, através de um certo tempo. Vou poder descrever a sua aceleração através do tempo e também como sua velocidade através do tempo. Então, são funções horárias, equações matemáticas que vão descrever o nosso movimento do nosso corpo ou do nosso móvel ou aqui da nossa partícula. Beleza? E para começar a entender o movimento, eu preciso começar a me alfabetizar na física. Preciso entender o que é cada conceito, como a gente vai construir cada coisa. Às vezes os professores de física por aí, eles jogam tudo na mesma panela e vocês ficam tudo perdido porque não sabem o quê? A base, o conceito. Primeiro conceito dentro da cinemática, eu preciso saber o quê? O que é posição. E o que é posição?
distância em relação a uma referência. Então, para ter posição, eu preciso ter o quê? Referência. Vamos olhar aqui para o nosso desenho. Eu tenho ali um moço no carro vermelho, ali no ponto A. E temos ali no ponto B uma moça atravessando o quê? Uma faixa de pedestre. Essa moça, para esse moço, é uma referência. Então, a distância do ponto A até a minha referência, que é a moça no ponto B, eu chamo de quê? De posição. Ou, por exemplo, também, eu estou aqui no meu quarto, vocês podem estar aí na sala ou no quarto, e nós temos o banheiro. O banheiro, em relação a nós, ele é uma referência. E a distância que nós estamos até o banheiro, nós chamamos de quê? Posição. Ficou claro o que é posição, gente? Tá claro? Sim. Ficou assim. Beleza. Então, tranquilo. Mas por que eu preciso saber o que é posição? Porque depois vem a trajetória. E eu acabo confundindo trajetória com posição. Mas trajetória não é posição. O que é uma trajetória? Trajetória é o conjunto de posições que um corpo em movimento ele ocupa. Então, por exemplo, a gente tem aí um móvel, né, representado por essa bolinha verde ou um corpo, ele encontra-se na posição de menos 10 metros, né, da trajetória. Isso quer dizer que ele está a 10 metros à esquerda do ponto de origem. A gente tem o ponto de origem como se fosse o zero. À esquerda, a gente tem o quê? Negativo. Por isso ele está falando menos 10. É menos 10 por quê? Porque está à esquerda da origem. Se fosse 10 positivo, seria para onde? Para a direita. Beleza? Sentido positivo. E o que é, afinal, então, essa trajetória? Pensa comigo. Se esse corpo verdinho sair desse menos 10, passar pela origem zero, andar mais 10, andar 20, chegar lá no 30 metros. Então, afinal, o que é trajetória? É todo esse percurso, essa soma aí de posições que ele percorreu. Então, é o conjunto, né? É a mesma coisa, por exemplo, eu estou aqui no bairro Retiro de Volta Redonda, e eu tenho uma referência, vou lá para a vila, e o que eu faço? Começo a andar. E nisso que eu começo a andar, eu vou ter o quê? Um conjunto de posições até chegar na vila. Esse conjunto de posições eu chamo do quê? Trajetória. Beleza? Tranquilo, trajetória também? Tranquilo. Beleza, então, posição diferente de trajetória. Posição, né? Eu tenho uma referência e a minha distância até essa referência é posição. Trajetória já é quando eu vou andando até essa referência, é o conjunto da posição. E o deslocamento? Olha aí, viu? Pode confundir também, né? Deslocamento. O que é o deslocamento? Variação da posição de um corpo em sua trajetória. E o que é esse deslocamento, então? Ele sempre vai ser dado por essa letra aí, delta, que é uma letra grega, né? Delta S, variação de espaço, ou você pode chamar de deslocamento, é dado por S, que é a posição final do nosso corpo, do nosso móvel, menos S0, que é o quê? Posição inicial. E dentro do sistema de unidades, né, internacional, é dado em centímetros, em quilômetros, em metros. E por que o professor de física é tão chato na hora de corrigir uma prova, né, que está errado esse sistema internacional de unidades? Porque se você errar isso, você está falando assim para o professor de física: eu não sei absolutamente nada do que eu estou fazendo aqui. Né? Porque se a gente chega lá, por exemplo, no açougue, a gente não vai chegar para o açougueiro e pedir para ele 2 metros de carne, né? 2 segundos de carne, 3 segundos de carne moída. Não, você vai pedir o quê? Né? Dependendo aí, 1 quilo de carne, se você tiver o dinheiro, ou meio quilo, ou vai diminuindo, porque as coisas estão difíceis. Mas você vai falar o quê? O Sistema Internacional de Unidades correto. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Então, quando falar de deslocamento, que é o quê? Variação da posição, que é o quê? Posição final menos posição inicial. Estou falando de centímetros, metros,
quilômetros. Beleza? Um exemplo aí, né, de variação que nós temos, por exemplo, tem um ciclista, né? No início aí, na posição inicial, ele está em menos 4 o quê? Quilômetros. E ele chega ali, no fim, em 3 quilômetros. Como é que eu vou calcular o deslocamento dele, que é a variação da posição? Posição final, 3, menos posição inicial, menos 4. Então, dá o quê? A minha variação de posição, ou meu deslocamento, aí vale 7 quilômetros. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Legal. Beleza. Beleza. Então, continuando aí, olha aí. Aí, mais uma coisa que vocês confundem. Que às vezes o problema pede distância total percorrida e vocês fazem o quê? Variação de posição. Mas quando o problema pede distância total percorrida, ele quer saber a soma de todos os deslocamentos, de toda a variação da posição. Exemplo, temos o Luigi, né? O carrinho verde aí, o Luigi. O que acontece? Na posição inicial S0, ele está em 2 metros. Beleza. Vai andando. Na posição S1, ele chega ali em 20 metros. Aí o que acontece depois? Ele dá uma voltinha. Nele dá uma voltinha, ele cai ali numa posição S2, que é de 15 metros. E aí ele pede distância total percorrida. Então eu posso só calcular a ida, só a variação da posição final ali S1 menos S0? Não. Por quê? Porque ele deu uma voltinha. Então eu preciso também da volta. Então, distância total vai ser a variação da posição na ida mais a variação de posição na volta, beleza? Então, vou fazer lá, a variação de posição na ida, ΔS é igual ao S1, 20 metros, menos S0, 2 metros, beleza. Calculei ali minha variação de posição da ida, deu o quê? 18 metros. Deu a voltinha, vou calcular mais a variação dessa voltinha. Variação de posição da volta, S2, 15 metros, menos S1, 20 metros. Então, deu menos 5 metros. Deu menos 5, professora. Deu só para te falar que ele estava voltando. Entendeu? Mas na hora que você for somar o total da distância percorrida, o que você vai fazer? Você vai colocar em módulo. O que é em módulo? É esse tracinho aí, ó, na vertical, que soma. Distância total é igual a variação de posição da ida mais variação de posição da volta. Então, você colocando em módulo, quando você coloca em módulo, tudo vai ficar positivo. Por quê? Porque você quer somar a distância total. Você não quer subtrair, você vai somar. Por isso, você coloca em módulo e fica o valor todo positivo. Então, 18 mais 5 metros, nós temos uma distância total percorrida de 23 metros. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Deu para entender, sim. Beleza. Tranquilo, então. Negativo ali só foi para te falar que ele voltou. Mas distância total percorrida, boto em módulo, porque eu quero só o somatório dos deslocamentos, ou seja, das variações de posição. Beleza até aqui. Então, vi que a trajetória é diferente, né, do deslocamento. Vi também que a distância total percorrida é diferente da variação de espaço. E agora, tranquilo, o espaço eu entendi. Beleza. Então, eu vou para um conceito também que a gente vê muito no nosso dia a dia: velocidade escalar média. E o que é a velocidade escalar média? Ela é uma grandeza que mede o quê? A rapidez de um corpo. E como eu posso calcular a rapidez, então, com essa velocidade média? Velocidade média é igual deslocamento, que eu acabei de conhecer, variação do espaço, espaço final menos espaço inicial, sobre variação
o delta aí de novo, ó, simbolizando variação do tempo, que é tempo final menos tempo inicial. E, poxa, professora, Sistema Internacional de Unidades. Então, eu posso ter o que na minha velocidade? Posso ter metros por segundo, centímetros por segundo e quilômetros por hora. Geralmente, a gente também, dependendo do problema, vai precisar de uma conversãozinha. Já deixei uma colinha aí para vocês, nada mais do que matemática. Se o meu problema pedir em quilômetros por hora, e eu precisar mudar metros por segundo, só multiplicar por 3,6. E o inverso, só dividir por 3,6. Dependendo do meu problema, de como tiver ali minhas unidades. Mas se é espaço por tempo, metros por segundo, né, quilômetros por hora, tranquilo. E aqui eu tenho uma caminhonete azul para simbolizar isso também, né? A gente vê ali a variação do espaço, né, espaço final menos inicial, e ela andou ali em um determinado tempo, que é a variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, velocidade média, variação de espaço sobre variação de tempo. Beleza? Então, bora lá. Um exemplo primeiro, principal, só para você se situar em como você vai colocar cada coisa no seu lugar, né? A gente tem um automóvel e ele passa pelo marco. O que é marco? Posição, 20 quilômetros de uma estrada às 9 horas da manhã. Às 12 horas, ou seja, meio-dia, ele passa pelo marco de quê? De 110 quilômetros dessa mesma estrada. Determine sua velocidade média. Pô, todo mundo bonitinho aqui no Sistema Internacional de Unidades, em quilômetros, está em horas, então preciso complicar a vida? Não. Variação de espaço sobre variação do tempo. Espaço final, 110, menos espaço inicial, 20. Perdão. Sobre tempo final, 12, menos tempo inicial, 9. 90 dividido por 3, 30 quilômetros por hora. Deu para entender aqui, gente? Velocidade média, tranquilo? Tranquilo. Sim. Tranquilão, né? Beleza, agora vamos para o FUVEST de uma vez. Né? Nós estamos aqui no pré-vestibular. Vamos ver como é que cai isso aí no vestibular. Vamos lá. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca, me deu o deslocamento, 1.000 quilômetros. Sendo de 4 quilômetros por hora, o quê? A velocidade média das águas. Opa, me deu velocidade média. O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente, ele quer o quê? O tempo, né? Vamos lá. Gente, muito fácil. Questão de pré-vestibular. Me deu deslocamento, variação do espaço. Me deu velocidade média, todo mundo bonitinho no Sistema Internacional, só substituir, né? Então, 4, que é minha velocidade média, é igual ao deslocamento, 1.000 quilômetros, sobre o que eu quero, que é o tempo, a variação, né, do tempo. Fiz a conta, cada um no seu lugar ali na equação matemática, sem complicação, e eu achei um tempo de quê? 250 horas. Eu não coloquei aqui as alternativas, mas as alternativas estavam em dias. Eu vou surtar porque eu achei em hora? Claro que não. Por quê? Um dia tem quantas horas? 24. Então, dividir 250 por 24, eu tenho uma média aí de 10 dias. Alguma dúvida nesse probleminha? Não. Beleza. Velocidade média, tranquilo. Viu como é que é tranquilo? Caiu até uma questão muito boba essa daí da FUVEST, também só para se situar na nossa equação. Vamos lá. Aceleração escalar média. O que é aceleração, então, escalar média? Variação,
da velocidade escalar em função do tempo. Então, nesse caso aqui, vai ser aceleração média igual variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, dividido por variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Unidade que nós temos, metros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado e centímetros por segundo ao quadrado, quando estamos falando de aceleração. Vamos para o exemplinho também aqui. Nós temos aí a velocidade inicial de um móvel em 5 metros por segundo, num tempo inicial igual a 0 segundos. Ele até deu também a posição em menos 20 metros, mas na aceleração a gente não precisa prestar atenção nisso. Chega ali numa velocidade final de quê? 10 metros por segundo, em um tempo igual a 2 segundos. Como eu disse, tem posição, mas a gente também não precisa aqui na aceleração média. Vou calcular variação da velocidade. Velocidade final, 10 metros por segundo, menos velocidade inicial, 5 metros por segundo, sobre a variação do tempo. Tempo final, 2 segundos, menos tempo inicial, 0 segundos. Fazendo a nossa querida matemática, eu acho uma aceleração média de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Poxa, professor, achei uma aceleração média positiva. Isso me quer dizer alguma coisa? Sim, tudo na física, todo valor que você encontrar, quer dizer alguma coisa. Nesse caso, a aceleração média, ela vai ser o quê? Positiva. E se ela é positiva, eu posso dizer que o meu movimento, ele é progressivo ou acelerado. E se eu encontrasse uma aceleração negativa, eu poderia dizer o quê? Que o movimento, ele é retrógrado ou retardado. Beleza? Aceleração média escalar também está tranquilo para vocês? Tranquilo, gente? Sim, tranquilo. Beleza. Bom, vi velocidade média, vi aceleração média. E lá no início da aula eu disse que a gente ia conhecer algumas funções horárias que descreviam o movimento no tempo, né? A primeira função horária que eu posso descrever é a posição em determinado tempo. Ela é dada por S de t é igual a S0, posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Beleza? Função horária da posição em um certo tempo. Função horária da velocidade. V, velocidade em um certo tempo, t é igual à velocidade inicial, V0, mais a aceleração vezes o tempo. Beleza? Tranquilo? Algumas funções horárias. Então, te mostrei aí uma da posição, descrevendo a posição da partícula em um certo tempo, e a função horária da velocidade, descrevendo também a velocidade de um corpo, de um móvel, em um certo tempo. E agora, conhecendo algumas funções, eu preciso situá-las em o meu tipo de movimento. E quais tipos de movimento nós temos? Em linha reta, por isso eles são chamados de retilíneo. MRU, o famoso movimento retilíneo uniforme. E o que acontece nesse movimento? Qual é a característica que, quando eu falar de MRU, ele tem que vir na minha cabeça direto? É que, no movimento uniforme, a velocidade escalar média vai ser sempre, guardem essa palavra, constante. Não muda, não vai variar. E por isso, consequentemente, ela vai ser igual à velocidade instantânea. Mas, poxa vida, a professora falou de velocidade média, mais velocidade instantânea. Ué, velocidade instantânea é aquela que você vê lá no carro, no velocímetro. Naquele instante, ela marca a velocidade. Se você está andando lá com 80 km por hora, ou se você ultrapassa a marca de 100,
essa é a minha velocidade instantânea. No caso do movimento retilíneo uniforme, que a velocidade é constante, ambas são constantes porque não tem aceleração. A gente olha aqui, ó, para o nosso desenho, a gente vê esse móvel carrinho amarelinho andando aí em linha reta, entre 0 e 25 e 20 segundos, ele tem 20 metros por segundo de velocidade. Entre 20 segundos por 40, ele continua com 20 metros por segundo de velocidade. E entre 40 e 60 segundos, ele continua com 20 metros por segundo de velocidade. Então, gente, não tem aceleração. MRU, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Eu posso usar, então, quais funções horárias? Quais relações? A primeira aí da posição, que a gente viu agora há pouco. Por quê? Porque não tem aceleração. Então, S de T é igual a S0 mais VT. Posso usar velocidade média porque não tem aceleração, variação do espaço sobre variação do tempo, e a aceleração, consequentemente, é igual a zero. Deu para entender MRU, movimento retilíneo uniforme? Tranquilo? Velocidade constante? Sim. Beleza. Então tá. Entendi. Tranquilo, então. Outro movimento em linha reta, MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. E o que acontece no movimento retilíneo uniformemente variado? Ora, se no movimento uniforme não tinha aceleração, a aceleração era igual a zero. Quando a gente vem para o MRUV, eu tenho aceleração. Então, no movimento uniformemente variado, a velocidade escalar vai variar no decorrer do tempo. Por quê? Porque eu tenho aceleração. Então, agora a gente tem o carrinho laranja lá, no tempo igual a zero, ele tem uma velocidade de 30 km por hora. Chega ali, no 2 segundos, diminui a velocidade, 20 km por hora. Chega no tempo igual a 4 segundos, diminui de novo, né? 10 km por hora. Chega em 6 segundos, ele para ali, ó. Velocidade é igual a zero. Então, a velocidade ele vai variando no tempo. A gente aqui tem o quê? A aceleração. E aí eu vou usar quais funções horárias? As que têm aceleração, né, minha gente? S, posição, é igual a S0, posição inicial, mais V0, velocidade inicial, vezes o tempo, mais meio de A, aceleração, vezes o tempo, T ao quadrado. Outra que eu posso usar, uma função horária da velocidade que tem aceleração. V, velocidade, é igual a V0, velocidade inicial, mais a aceleração, vezes o tempo. Beleza? MRUV, aceleração, velocidade está variando com o tempo. Tranquilo, MRUV? Beleza. Beleza, então. Tranquilo. Vamos lá. Aí, professor, então tá, beleza. VMRU, mas se eu não tiver o tempo? O que eu vou fazer se eu não tiver o tempo? E o problema é me pedir lá e eu não tiver o tempo, função, o que eu vou fazer? Eu vou ficar doido, não vou conseguir resolver? Claro que vai. Por quê? Porque um grande físico chamado Torricelli, italiano, Evangelista Torricelli, que foi discípulo de um grande astrônomo, né, e cientista, Galileu Galilei, ele arrumou uma equação sem o tempo, né, estudando muito para isso, ele arrumou, que chama o quê? Equação de Torricelli, que é uma equação que não precisa do tempo, ela é independente do tempo. E como é essa equação? Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, então entra no MRUV, vezes a variação da posição, que é a posição final, menos posição inicial, que é o meu deslocamento. Beleza? Então, no problema lá, eu vou surtar quando eu não tiver o tempo? Eu não vou surtar, por causa de quem? Do Torricelli, né? Então, a gente fica tranquilo
que ele veio resolver o nosso problema com essa equação independente do tempo. Então, vamos ver alguns exemplos aí. Vamos, né, prestar atenção nos nossos movimentos, caracterizá-los e vermos agora qual função horária nós vamos poder utilizar neles. Vamos lá. Um objeto é abandonado do alto de um prédio. Então, simplesmente ele é abandonado. Ele é largado. E inicia, um movimento que eu falei também que a gente estudar, chamado queda livre. Então, a queda livre eu já sei que é o quê? É um corpo, é um objeto que é abandonado em uma certa altura. Beleza? Sabendo que esse objeto ele leva quanto tempo? 3 segundos para atingir o chão, isso é clássico, esse problema é clássico. Calcule a altura desse prédio, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Tem aceleração. Esse movimento de queda livre, então, ele é o quê? MRU ou MRUV? Alguém sabe? MRUV. MRUV, porque tem aceleração. Beleza? Poxa, eu vou anotar os meus dados sempre. É a primeira dica que eu sempre falo. Anote os dados que o problema te der. Então, ele tem velocidade inicial. Se ele foi abandonado, né, de uma certa altura, a velocidade inicial dele é 0. Tem o tempo dessa queda até chegar no chão? Tem, 3 segundos. Ele me deu a aceleração da gravidade. Falou para eu considerar 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero o quê? Eu quero a altura, né, que nós temos aí do solo até onde esse objeto foi largado. E eu vou chamar isso de deslocamento, que eu já aprendi que é posição final menos posição inicial. Só quero botar um H de altura, que é um clássico, né? Chamar a altura de H, que é essa altura do meu prédio. Eu vou surtar porque eu mudei o ΔS para H? Também não vou. Se eu achar dificuldade em ficar mudando de letra, pode continuar colocando o S, tá? Não tem problema. É só uma questão de facilidade para você. Bom, se eu já falei que esse movimento é MRUV e o que eu quero é o meu deslocamento, o meu ΔS, vou usar minha funçãozinha horária da posição no MRUV. S é igual a S0 mais V0T mais meio de GT ao quadrado, que é o meu G é minha aceleração, né? Aceleração da gravidade. Beleza? Passei o S0 para o outro lado, ficou S menos S0 é igual a V0T mais meio de GT ao quadrado. Beleza até aqui? Tranquilo, né? Aí resolvi chamar de H. O S menos S0, tá? Mas é só porque eu queria chamar de altura. Mas pode continuar com S. Você pode chamar lá, né, S final menos S inicial de ΔS, não tem importância. E agora eu vou substituir os valores. Só presta atenção aqui, gente, que eu até tenho que corrigir depois, que eu coloquei aqui, a velocidade é 0 inicial, né, vezes 2 no lugar do tempo, mas é 3, tá? Só que como vai zerar, não vai influenciar aqui não, mas depois eu tenho que corrigir. Mais meio de G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é 3 ao quadrado. Matemática básica, sem problemas nenhum, eu vou ter uma altura H de 45 metros. Beleza, gente? Alguma dúvida nesse problema? Não. Não? Tudo tranquilo até agora? Alguma pergunta ou nada? Vocês podem perguntar, tá, gente? Pode prosseguir? Então, vamos prosseguir, beleza? Próximo exemplo aí, Universidade Federal do Paraná. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado. Ele já falou o tipo de movimento, então tem aceleração.
e após percorrer 12 metros, está animado, né, de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale vestibular, gente. De novo, tranquilinha, mamão com açúcar essa daqui. Eu tenho os meus dados. Poxa, ele me deu variação, me deu deslocamento, né? Percorreu ali o ponto material 12 metros, me deu uma velocidade de 6 metros por segundo e, poxa, a velocidade inicial, né? Quando ele está partindo ali para o movimento é igual a zero. Poxa, professora, mas ele não me deu tempo. É necessário? Não, Torricelli, entendeu? Torricelli nele. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes deslocamento. Aí, gente, só substituir numericamente. 6 ao quadrado é igual a velocidade inicial, que é 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que eu quero, vezes o deslocamento que já foi dado, 12 metros. Beleza? Aí, equaçãozinha, isola a aceleração, pura matemática, vai me dar o que eu tanto quero no problema. Minha aceleração é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Alguma dúvida aqui nesse problema? Alguma dúvida? Não, deu para entender, professora. Até aqui tá todo mundo tranquilo então, né? Acredito eu que sim. Né? Qualquer coisa vocês gritam aí socorro. Vamos lá então. Beleza. Queda livre, tranquilo, MRV também, MRU também. Então vos apresento agora um lançamento chamado lançamento vertical, que contém o movimento retilíneo uniformemente variado, MRV. O que acontece aqui no lançamento vertical? Nesse caso, a gente tem que prestar atenção nele. Por quê? A aceleração da gravidade ela vai se opor à velocidade do lançamento do meu corpo ou do meu projétil, que tem sentido positivo. Vamos olhar aqui para um jogador, aqui, um atleta, ele faz o quê? Joga o meu corpo, essa bola, para cima. O que acontece na subida? Na subida, eu não vou ter minha velocidade, ela não vai estar para cima, ela vai estar em sentido positivo. Beleza? Na vertical, lá no eixo Y, lá na vertical. E a minha aceleração vai estar para onde? Ela vai estar apontando para baixo, gente. Por quê? Porque a aceleração da gravidade, ela aponta para o centro da Terra. Beleza? Então, ele está falando aqui que no lançamento vertical, a velocidade tem o sentido oposto da aceleração. E isso vai influenciar lá nas minhas funções horárias. Por quê? Porque, nesse caso, a aceleração vai ser negativa. Aí tá. Ele vai chegar numa altura máxima e quando essa bola for voltar, o que vai acontecer? Aí já vai ser queda livre. Aí vai ser aquilo que a gente já conheceu ali da queda livre. A velocidade vai estar para baixo, no mesmo sentido da aceleração. Beleza? Então, na hora que sobe, lançamento vertical, velocidade para cima, aceleração para baixo. Chegou lá na altura máxima, ela vai cair de novo, aí já é queda livre. Aí a velocidade está no mesmo sentido que a aceleração. Deu para entender ou ficou confuso aí o lançamento na vertical? Tá tranquilo? Sim, deu para entender. Deu para entender, né? Porque vai influenciar. Olha como é que vai influenciar. Agora é a hora que vocês também têm outro sopro no coração, porque vocês começam a ver VY. Y, pelo amor de Deus. É a mesma equação, é a mesma função lá, horária, do movimento retilíneo uniformemente variado. Mas eu só botei um Y ali, por quê? Para te lembrar que você pode usar aonde? No lançamento vertical. Beleza? Mas é o mesmo. Você pode continuar colocando seu Vzinho sem o Y, se isso te dá um ataque cardíaco, não tem problema. É só para você lembrar que você pode usar no lançamento vertical. Então, eu posso usar aí, ó, V de Y, minha velocidade é igual a minha velocidade inicial, Y, menos, olha aí. Só que aí, poxa vida, influenciou.
Por quê? Porque aqui, lembrando, o que acontece com a minha aceleração da gravidade? Ela aponta para baixo. Então, é menos GT. E minha posição S, agora eu vou falar Y, é igual a Y0, que era o meu S0, mais V0Y, T menos GT ao quadrado sobre 2. O menos, de novo, aí, pela minha aceleração da gravidade. E Torricelli também, porque afinal de contas, um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes G vezes ΔY, que era o meu ΔS. Alguma confusão aqui no lançamento vertical, gente? Deu para entender? Ou só porque eu botei o Y, mas é S? Todo mundo deu para entender aqui ou alguma dúvida? Professora, pode explicar de novo? Não entendi muito bem essa parte, não. Vou explicar então, com certeza. Vamos lá. O que aconteceu? Aqui, no nosso lançamento vertical, eu vou lançar algo para cima, beleza? Algum objeto, algum foguete, alguma coisa, vai estar lá na vertical, lá no eixo Y. Beleza, quando eu, ali no caso, a gente tem um jogador com uma bola, lanço essa bola para cima, o que vai acontecer? Eu tenho uma velocidade para cima, beleza? Tranquilo, velocidade para cima. Só que eu tenho uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, aqui no planeta Terra, ela sempre puxa para o centro da Terra, ou seja, para baixo. Então, a minha velocidade está se opondo à aceleração. E por isso, eu utilizo esse negativo na minha aceleração da gravidade. Quando a gente vai olhar as funções horárias do MR e o V, deixa eu achar aqui, para vocês lembrarem, aqui, ó. Você vê que ela está, ó, a aceleração ela está positiva, beleza? Olha lá o S, o S0, o V e o V0, mais AT, mais meio de AT ao quadrado. Só que aqui no movimento, no lançamento vertical, ela vai estar negativa. Por quê? Porque a velocidade se opõe à aceleração da gravidade. Beleza? E o Y é só uma letra diferente que eu quis colocar lá no lançamento vertical para você lembrar que você pode usar nele. Mas se você quiser continuar usando o S e o S0, para não te confundir, tranquilo, tá? Beleza. Por isso, quando eu falo de lançamento vertical, a única diferença é que a aceleração da gravidade nele é negativa. Deu para entender isso? Sim, agora eu entendi. Deu? É só uma questão de... Agora, se você achar difícil, ou qualquer um de vocês acharem, pode continuar usando o S, tá? Você coloca lá do ladinho, só lembra que no lançamento vertical ele está negativo. Tá bom? Beleza? Professora, a senhora falou que a gente pode usar o S, mas aí substituindo na igualdade ali, né? Não no V0, né? Isso, por exemplo, eu vou te... S é igual a V0 menos GT. Exatamente isso. Você só vai trocar entendi. por exemplo, você tem esse aí, ó, y igual a y0 mais v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Você volta lá, ó, aqui é a mesma equação. Olha lá, só que com S. S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Viu como é que é a mesma equação? Só que eu só botei Y lá só para você lembrar que era um lançamento vertical, que é na direção Y, né? Mas você pode fazer desse jeito aqui, tá? Só lembrar do sinal, tá, gente? O sinal no lançamento vertical, ele é negativo, tá bom? Deu para entender? Deu sim. Então, beleza. Deixa eu voltar, que a gente estourou o nosso tempo de aula, né? Vou voltar rapidinho aí com vocês, e a gente finaliza na próxima, mas vou dar alguns recadinhos, só um minutinho. E aí, gente, muita dificuldade aí na nossa primeira aula ou foi um pouquinho tranquilo hoje?
Deu para entender um pouquinho? Não, deu para entender sim, professora. Foi muito boa. Beleza, então. A gente não conseguiu dar tudo hoje porque estamos engatinhando aí. Devagarzinho a gente chega, mas não tem importância, falta um pouquinho só para a gente terminar essa cinemática. Na próxima aula a gente termina ela, não tem importância não, tá? O Legal, importante é valeu para recordar. Ah, desculpa, Isso. interrompi. Não, tranquilo, Não, legal, Alberto. entrei essa semana também, aí tô há mais de 20 anos que eu não vi essas coisas aí, tô viajando, tentando lembrar, mas vamos situando, aos poucos eu vou chegar lá. Valeu mesmo. Poxa, muito bom, muito Isso aí é bom. positivo, né? Bem explicativo. Isso é bom também para esses alunos que estão chegando aí, que tem um tempo que não estudam. Isso é bom, relembrar esses conceitos sempre é bom aí para vocês. Então, por isso que eu verdade. comecei devagarzinho, entendeu? Foi legal, foi bom mesmo. Muito bom. Então tá Show. bom. Aqui, só um aviso agora para vocês. Amanhã a gente vai ter uma palestra muito boa, que eu estou com muito orgulho do MEP trazer, que é com o físico Elael e com o cantor Gilberto Gil. E a gente vai ver a relação da física com a arte, né? Com a música e com a cultura. Então, eu estou com muito orgulho e estou muito ansiosa, gente. Eu estou a semana inteira ansiosa por essa palestra, para falar a verdade. E eu convido a vocês a estarem presentes, se eu não me engano, é às 19 horas, né? Mas está lá no banner, né, do evento. E eu conto com vocês, o pessoal que não gosta de física, eu duvido que depois de amanhã, eu estou fazendo propaganda, duvido que vocês não vão gostar quando vocês entenderem que dá para fazer música através da física, dá para fazer arte, dá para fazer cultura. Eu sou suspeita, que eu não sei se vocês sabem, mas eu também escrevo, né? Eu sou poeta e escritora. Que legal! Lá na página, eu tenho uma página do Instagram, quem quiser ver os meus textos, né, é _ Elienay Pereira. E sempre na listinha, às vezes, eu estou colocando um poema meu aí para vocês, entendeu? Então, física também é arte, física também é cultura e física também é literatura. Beleza, gente? Eu quero assistir para ver essa relação aí. Gente, eu estou muito ansiosa. Estou muito ansiosa para ver. Muito bacana, professora. Muito bom. Então, eu vejo vocês amanhã. Amanhã tem tudo a ver com você, então, né? Física. Nossa, gente, eu coloquei em todas as redes sociais isso de amanhã. Eu estou muito ansiosa, mas vai ser bom, eu tenho certeza disso. E eu conto com a presença de vocês, tá bom, gente? Boa noite aí. Boa noite. Cada um. Boa Um grande noite. abraço e um grande beijo aí para todos vocês, gente. Valeu, Abraço. professor. Boa noite. Beijo, bom descanso.